Se você não é cristão e quiser sair do vídeo, pode sair, porque eu vou falar de benefícios daqueles que já se arrependeram e amam o Senhor de todo o coração. A Bíblia é repleta de mensagens que nos trazem conforto e isso não tem preço. E um texto que eu tenho pra minha vida, eu falei até no meu casamento, coloca um trechinho aí de eu falando esse versículo no meu casamento. Eu levo um versículo pra minha vida que diz que olhe para as aves do céu, elas não trabalham nem juntam em celeiros e Deus dá de comer pra ela todos os dias. A mensagem está em Mateus 6, 25 em diante. Olha, se você é um cristão, meu amigo, nós temos motivos de sobra pra descansar. Você tá ansioso? Tá com medo de não conseguir pagar seus boletos, dar conta da sua casa? Olha só o que esse texto diz pra eu e você descansar. Isso é Jesus falando. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que comer ou que beber, nem com seus próprios corpos quanto que a vez de vestir. Não é a vida muito mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Olha só a comparação que Jesus vai fazer aqui. Não é à toa que até no mundo secular os filósofos dizem que ele é um dos maiores que já pisou aqui na terra. Porque mensagens como essa dificilmente vêm de uma mente humana. Ele diz assim, ó: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem guardam nos seus celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Que tapa na cara, hein? Jesus está dizendo pra gente olhar pros pássaros, pras aves, e elas comem todos os dias. Tem um documentário na Netflix que chama Nosso Planeta, e você vai ver como é que a vida animal, a vida microbiana, todos eles se comportam de maneira extraordinária, tendo o alimento necessário, e a vida funciona perfeitamente. Para você ter uma ideia, se faltarem as abelhas no mundo, isso impacta diretamente na nossa vida humana. Jesus está dizendo que ele cuida de tudo, até das abelhinhas, das formigas, das aves, dos elefantes, e não vai cuidar de você. Vocês não têm muito mais valor do que elas. Não é que nós somos iguais aos animais, ele está dizendo que nós somos muito mais valorosos do que eles, e ele se preocupa em cuidar desses mínimos detalhes, desses animaizinhos, desses insetos. E o texto segue dizendo o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A ciência tenta fazer um homem imortal, né? A gente cuida da nossa saúde, tem que cuidar. Isso daí você deve fazer, cuida do seu corpo, cuida da sua saúde, mas você tem ciência que não está no seu controle. Tem gente que cuida da saúde e acaba falecendo no tempo certo, na hora certa, no dia exato. Então, quem de vocês que se estão preocupados, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? A nossa vida está no controle de Deus. Deus é quem cuida de todas as coisas. Eu tenho certeza que se você é um cristão, comenta aí embaixo. Você tem testemunhos de sobra para contar que Deus te supriu quando você mais precisava. Quando você achou que ia faltar, Deus foi lá e supriu, mandou alguém, trouxe alguma provisão, porque a Bíblia diz que ele vai suprir. E Deus não mente, e a sua palavra é real. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. O que esse texto está dizendo? Deus está dizendo de forma poética que as flores, as belezas dos lírios dos campos, eles têm os detalhes deles, eles são pintados, eles têm a sua beleza. E Jesus faz essa comparação com as nossas roupas. E vai dizer assim, ó: nem Salomão foi o homem mais sábio, mais rico. Na Bíblia vai dizer que vinha gente de fora para ver o seu esplendor, a sua riqueza. Nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se. Ele segue: se Deus veste assim os lírios, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, a vida do lírio do campo é curtíssima. Ele existe hoje e amanhã é jogado no fogo. Não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Está fazendo uma comparação do menor para o maior. Deus é preocupado com os detalhes. Se as flores que hoje existem e amanhã são jogadas no fogo, Deus se preocupou em vesti-las, em pintá-las, em dar belezas a elas. Não vestirá vocês, homens de pequena fé? Se ele veste a erva do campo, os lírios, não vai vestir a gente? E aí vem uma bronca. Toma isso como uma bronca. Homens de pequena fé, porque esse aí sou eu. Eu sou esse cara. Eu conheço esse texto de cor e salteado e eu vacilo muitas vezes ainda, achando que vai faltar, não vai ter como pagar tal coisa. Se eu gastar aqui vai fazer falta amanhã. Olha que vergonha. Ele vai dizer quem é que tem esse pensamento. Esse pensamento com medo de faltar, ele vai dizer de quem que é. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Pagãos, para você que não sabe, é um povo que não pertencia ao povo de Deus. É um povo que não conhece a Deus. Seria semelhante hoje a alguém que não é arrependido, alguém que não... uma pessoa que está distante de Deus e não está nem aí para isso. Pois são essas pessoas que correm atrás dessas coisas. Está dizendo que esses pensamentos de ficar preocupado, dizendo que vamos comer, que vamos beber, são
são pensamentos de pessoas que não conhecem o Deus verdadeiro, que não conhecem o Deus que supre todas as coisas. Sei que esses pensamentos são naturais, por isso que a gente precisa ler e meditar na palavra, e eu tô aqui trazendo pra gente relembrar que nós temos um Deus que supre todas as coisas. E aí ele vai dizer assim, ó: mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas, do alimento, da roupa, do que vai beber. Deus sabe. Descansa, fique tranquilo. E aí o texto conclui: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? Imagine que a gente viva em outra nação. Nós vamos trazer a nossa cultura, nós vamos viver como brasileiros em outro país. Quando diz que é pra gente buscar o reino de Deus, é pra gente buscar viver aqui na terra como cidadãos dos céus. A gente tem que viver aqui num reino de justiça, num reino de paz, num reino de amor, porque a gente vive aqui da maneira como a gente vai viver na eternidade já. Se na eternidade vai ter palavrões? Não. Então aqui eu não falo. Na eternidade vai ter injustiça? Não. Então aqui eu não cometo injustiça. Na eternidade vai ter falta de amor? Não. Então eu vou procurar exercer o amor. Então a gente tem que buscar em primeiro lugar viver o reino de Deus e a sua justiça, e Deus vai cuidar de todo o resto. Você só precisa se preocupar em viver o reino de Deus, porque tem um pai que cuida de você. Mas eu não tô vendo. Eu vou dar um exemplo pra você. Eu tenho um bebezinho, ele tem 9 meses, e a gente comprou uma câmera pra deixar no berço dele, porque quando a gente não tá por perto e ele tá dormindo, a gente consegue acompanhá-lo na câmera. O bebê não tá vendo que a gente tá de olho nele. Pra ele tá sozinho. Quando a gente sai de perto dele, às vezes do berço, ele chora, porque ele fala: cadê meu pai e minha mãe, que não está perto? Mas a gente está de olho nele 24 horas por dia. Se você olhar pela razão, o bebê não está vendo, mas os pais estão de olho nele o tempo todo, e é assim que funciona. Eu não consigo ver Jesus fisicamente. Cadê ele? Ele está cuidando e está de olho na gente 24 horas por dia. Se você é um cristão, você não tem só o benefício de ter sido perdoado, ter sido restaurado, você tem o benefício de ter um Deus que cuida, que supre, que guarda. Você não precisa fazer falcatruas no seu trabalho para ter mais renda, você não precisa trapacear os outros para conquistar qualquer coisa, porque o dono do ouro e da prata, o dono dos céus e da terra, o dono de todas as coisas, está dizendo que sabe o que você precisa, que é para você não se preocupar com nenhuma dessas coisas. A gente está preocupado com o quê? Fala para mim. Eu tô falando de um texto de Mateus 6 a partir do verso 25. A Bíblia tá repleta de promessas pra gente descansar. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas tem um Deus que tá cuidando da gente. E para finalizar, ele diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Viva um dia de cada vez. Isso aqui é mais do que uma sessão de terapia. Tem uma frase que diz que a ansiedade é excesso de futuro. A Bíblia está dizendo: não se preocupe com o dia de amanhã. Viva um dia de cada vez. O que os terapeutas estão tratando de ansiedade, a Bíblia está dizendo: se acalma, tem um Deus que cuida. Então, fique tranquilo. Certo? Certo? Nos vemos no próximo vídeo e até mais.